é hora de começar nossos vídeos falando que estou usando as camisas da Insider. Quem sabe um dia, né? Meter uma coquinha aqui, ó. Um patrocínio não vai bem. Opa. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Coy, esse é o Antônio. Estamos começando mais um episódio do Suave na Nave, falando de um tema muito tranquilo, muito bom, muito pra cima, o Exorcista. Hoje promete. Logo depois da vinheta. Pessoal, para começar, vamos à parte de agradecimentos, tá? Eu quero agradecer todo o apoio que vocês estão dando, todas as palavras de vibração positiva, tá? Especial aí pro Washington do Desenho do Guia, pra Priscila do canal Bosque Sagrado, pra Dilma da Dilma Terapias, Valéria, tá? Pra todo mundo aí que tá, o Daniel Ciribelli, deu altas dicas legais. Então, esse pessoal tá meio que dando um help, de um plus pra gente crescer no canal. Eu sou muito agradecido, tá? Antônio, quer agradecer também? Vou agradecer ao nosso amigo Paizão, do Churrasco do Paizão, que me mandou várias mensagens durante a semana, dando uns conselhos, dicas, e ele, assim, é alguém que a gente tem como referência, porque o canal dele é um canal bem relevante no assunto. Quem não conhece, Churrasco do Paizão, o cara manja de churrasco, hein? Paizão, eu te amo, cara. Queria também mandar um beijo pro meu amigo Melrilin e pra Paloma. Nasceu o Pedro essa semana. Parabéns. Que venha com muita luz, com muita saúde e encara esse mundão nosso. Vamos pro assunto que hoje promete, hein? Um tema muito suave, um tema muito tranquilo. E antes de começar, eu quero fazer uma confissão aqui. Antes da gente gravar esse episódio, eu tenho que confessar que eu nunca assisti o Exorcista na minha vida, cara. Aí. Porque eu tinha um cagaço quando era criança e eu sempre vi trechos do filme. E pra gravar eu tive que ver. Vamos estudar. Eu tive que estudar e ver bonito. E eu me surpreendi muito, cara. Que é um filmão. É um filmaço, é um clássico, né? De 1973. E na época foi indicado, acho que a 10 Oscars. Ganhou 2 e todo mundo fala que teve boicote, que não quiseram dar mais prêmios, porque ele merecia muito mais prêmios. Puta de um filme, uma história bacana, com fatos reais, baseado num livro que foi escrito em 1971, 2 anos antes do filme, que é baseado numa história real de 1949. Isso aqui na história real foi com um menino, né? Era um menino de 14 anos, e aí teve todos os relatos que a gente vai conversar aqui. E ele foi levado para um pastor, aí o pastor tentou lá fazer as orações, não conseguiu, e pediu para a família procurar um padre. Cara, começou com baseados em fatos reais, eu já nem queria assistir, então. Cara. Eu morria de medo quando era menor. Eu gosto de filme assim, de terror, nem curto ver, tipo, um palhaço que sai do bueiro, não, mas quando envolve, tipo, a freira, padre, papa, esses negócios, eu falei, meu... aí cara, que mora o perigo. É muito sinistro mesmo. O filme é muito bem escrito. 40 minutos de filme que não tem nada de terror. Nada. É só construção de personagem, cara. O filme vem crescendo devagar, vem se arrastando. Você vai assim, cadê? Não vai ter coisa ruim, não vai ter cramunhão. Eu fiquei impressionado mesmo, Antônio. Eu falei, cara, que filmão, cara. Bem gravado. Muito. Eu vi remasterizado. Mas a fotografia do filme, tudo é muito legal, cara. A gente não tá aqui para fazer aquela análise cinematográfica do filme. A gente vai abordar bem assim, o assunto, mas vamos falar do filme também, né? Porque é uma obra muito bem feita. O filme já começa lá no Iraque, numa escavação, e por coincidência ou não, um dos escavadores é um padre. Daí ele é chamado porque o menino vai lá para chamar ele, que acharam objetos pequenos. Dentro dos objetos pequenos, primeiro era uma medalhinha. Isso. A medalhinha de que santo? Tu lembra? Pazuzu. Não, antes a medalhinha. Não reparei nisso. Tinha uma medalhinha de um santo. Sim. Não era São Bento. São Cristóvão? Não vou recordar agora. Que aí depois, que a medalhinha que aparece no peito do padre depois na hora do exorcismo. Sim. Quando ela tira a primeira medalhinha para depois
se apossar do padre, que é aquela medalhinha, uma medalhinha de proteção. Sim, mas eu não reparei qual santo que era. Eu reparei na medalhinha, mas eu não reparei. A gente coloca aí depois, aí a gente mostra. Deixa eu ver se eu tenho anotado. Esse é o nerd da dupla, tá? O Antônio é o cara mais nerd que eu conheço. Ele busca a fidelidade, a autenticidade em tudo. Eu não anotei. Eu sei que tem São Bento na história, que eu vou falar dele mais pra frente. Mas... Grande São Bento, amigo do programa, os Afonsos. Mas tinha a primeira medalhinha desse santo, e depois ele encontrou a estatueta. Sim. A estatueta do Pazuzu. Pazuzu, que na mitologia suméria é o rei dos demônios do vento e da fome, né? Então, e a aparência dele, tu já percebeu? Ele é um reptiliano, né? É um draconiano com a sua genitália em forma de parafuso. É meio um cachorro, um leão com asas, tem o pênis ereto em forma de cobra enrolada. E aí logo na sequência, na cena, aparece o padre e ele, e a estátua grande, aí tu já vê meio que assim, que é o confronto entre a divindade, que seria um padre, e o demônio. Sim. E aparece um padre bem fragilizado, porque ele já vem tomando vários remédios aí nas cenas até chegar nessa parte, e o cramulhão lá, firme, forte e viril. Mostrando poder. Pra ver que ele mostrando poder. Vai ser uma luta difícil. Vai ser uma luta difícil. E tu reparou também, desculpa, que na hora que ele vai pegar essa imagem dentro lá do buraquinho, quando ele puxa, aí bate um vento e sai tipo uma poeira voando. Sim. Que pra mim foi tipo assim, ó, o bicho tava preso ali, e a partir do momento que eles mexeram ali, ele escapou e foi. Ele escapou. E a partir daquele momento, o padre começa a ter sintomas de coisa ruim. O padre começa a tomar remédio, a galera que aparece ele já tomando remédio, a mão já começa a tremer e tal. E o filme já pula lá pra Nova York, para os dias atuais do filme, que aí a mulher, a mãe é atriz, tá atriz muito famosa, né? E a menina, assim que o demônio fugiu, a menina começa a brincar com a tábua de Ouija. Galera, deixa eu falar uma coisa de coração pra vocês. Quer brincar de alguma coisa? Brinca de banco imobiliário, jogo da vida. Não vai mexer com Ouija, brincadeira do copo. Pelo amor de Deus, né? Na década de 80, tábua de Ouija era vendido como brinquedo. Da Barbie. E eu procurei ontem uma tábua de Ouija na Amazon por R$50. Galera. Então assim, a pessoa compra, não sabe o que é, não sabe para que é. E o problema não é a tábua. Aquilo é um pedaço de madeira. O problema é a intenção que você coloca naquilo, a energia que você põe naquilo. Porque você atrai aquilo que você oferece. Você vai mexer com forças que você talvez não tenha domínio algum. E aí dá ruim, né? Medo. Hashtag medo. Daí o filme vai passando e a menina já começa a demonstrar algumas diferenças de comportamento, né? Sim. Já começa a falar algumas coisas mais picantes pra mãe, questionar ela sobre o relacionamento, um suposto relacionamento com o diretor do filme. Ela começa a expor verdades pra constranger as pessoas. Sim. É toda uma preparação, assim, olhando pra uma visão espiritual, é toda uma preparação pra desequilíbrio. É como se o tramunhão aí, o demônio, o obsessor, ele começa a criar um clima pesado para ele ganhar força, para ele ganhar território. Você percebeu isso? Ele não começa voando. Não, mas assim, ele vai. Eu ouvi um podcast com um padre e assim, é bem obscuro porque comecei a fazer as pesquisas sobre esse episódio, aí eu vi lá podcast com o padre Guido. Eu falei, Padre Guido, aí tava lá, exorcista de Barueri, acho que é Barueri, aqui na Grande São Paulo. Salve Padre Guido. Daí eu olhei 18 visualizações só, eu falei, cara, ninguém viu isso. Vou ver. 45 minutos de papo. Nerd. O padre dá relatos que é muito mais assustador do que assistir o filme Exorcista. Sério? E aí ele fala que antes, quando ele falou, o demônio já não vai chegar voando nem nada. Não. Aí ele fala que são 4 níveis. A pessoa primeiro passa pela tentação, que ele começa a ter pensamentos, que começa a te induzir a falar uma coisinha aqui, outra ali. É o primeiro passo para chegar no exorcismo. A pessoa primeiro passa por esse passo, que é da tentação. Para depois, é o que muita gente chama de encosto.
Porque aí o espírito sente que a pessoa aceitou aquela tentação e se aproxima. E aí a pessoa começa a se sentir cansada, para baixo, porque o espírito está ali, só sugando as energias, drenando. Quando ela enfraquece a pessoa, que aí vem a possessão em si. Seria no momento do filme quando a Regan tá no hospital. Que ela já tá... Eu acho que ela ainda é encosto. Ali ele estava encostando, né? Eu acho que ali porque ela ainda pede pra mãe, fala mãe e tudo, porque depois dali ela não fala mais mãe. É mesmo. Ali no hospital ainda tá mãe, me ajuda, mãe, isso, mãe, aquilo. Dali, quando ela sai do hospital e volta pra casa, ali acho que aí vem a possessão em si. Mesmo. Porque aí, que depois logo dessa cena, já vem a cena do crucifixo, que ela tá se masturbando com o crucifixo e tudo. Isso. Ali ela já tá... cena pesadíssima, pessoal, bem pesada. E ali já é possessão, ali ela já tá possuída. E aí o padre falou que aí dali o próximo passo já é a objeção. Que aí ele já começa a pessoa que está possuída começa a ter poder sobre os objetos que estão em volta. Uhum. Então já começa a voar livro, voar cadeira, objeto se mexer, móvel sair do lugar. E a gente fala assim, pô, tu acredita nisso? Foi, pô, isso é um padre que tá falando. Aí eu fui pesquisar, pastor fala, você vai num culto religioso, aí o padre começa a falar, o pastor começa a falar lá, as pessoas já começam a sair rodando, falando voz diferente. Então isso tem em todas as igrejas. Não é assim, os caras tão bitolados com religião. Não é religião, é crença. Isso aí tem em todas as igrejas. A igreja católica trata o exorcismo desde a época de Cristo, quando Cristo falou para os pastores, pros demônios, os apóstolos, para sair e espalhar a palavra dele, e sair e expulsar os demônios. E tem uma passagem que Jesus ele exorciza lá. Ele exorciza, né? Na Bíblia, tem algumas passagens de exorcismo. A oração de São Bento que eu falei no começo, São Bento, se tu pegar e procurar a oração de São Bento, é um exorcismo, a oração de São Bento. Jura, cara? Ela é um exorcismo, você lê ela, você percebe claramente que é um exorcismo, e uma das frases está lá, tira o Satanás e não sei o que. Tá na oração, e os padres usam a oração de São Bento para fazer exorcismo nas igrejas. Que legal, porque em todas as religiões, como você falou, se fala de você tirar um mal maior, digamos assim, da pessoa, né? No judaísmo, católico, evangélico, como você falou, o espiritismo faz um trabalho forte com isso, candomblé, umbanda também, fortíssimo. Só muda os termos, muda os nomes, né? Eu, pessoalmente... Eu acredito tanto em espíritos que foram humanos e estão aqui atrapalhando porque estão enfermos. Vou falar enfermos, né, para não falar um tema mais pesado, assim, estão querendo perturbar o povo. E eu acredito também, cara, que existam não demônios no sentido um ser negativo para sempre que está sendo opositor de Deus. Mas eu acredito que tenha espíritos não humanos, assim, muito evoluídos pro mal, cara. Sabe, com um domínio muito grande pra negatividade. Eu que nem esse padre Guido, e também vi um podcast que foi do Vilela até, do padre Jader. Que esse padre é bombado no Instagram, ele posta vídeo de exorcismo, ele faz exorcismo na missa, igual é nos cultos religiosos nos evangélicos, que tem todo mundo lá e vai expulsando os demônios com a mão na cabeça de todo mundo. Padre Jader faz igual na igreja católica. No começo era um caso ou outro, mas agora ele falou que toda a missa dele tem exorcismo. Cara, que legal. Assim, perguntaram assim, mas isso é uma coisa rara, né? É difícil de acontecer. Ele, não, todo dia. Às vezes 4 vezes por dia eu faço exorcismo. Então todo dia tá acontecendo isso, e a gente meio que tá bitolado só vendo o nosso dia a dia, nossa rotina. O Brasil é uma terra muito fértil, né, cara? Pra espiritualidade, né? Pra tudo, né? Pra tudo. Você vê como a gente fala isso de uma forma bem natural, assim, né? Na igreja, o cara falando todo dia. Um padre, você imagina que isso é coisa que você vai ouvir de pastor no candomblé e umbanda, mas não, é um padre que fala de exorcismo todo dia na igreja dele. E ele também, pelo que eu entendi, ele falou que toda paróquia tem um padre especializado para fazer exorcismo, que às vezes não quer expor nem nada, mas se precisar, procura a igreja, cara, o padre faz. Falando em padre, uma coisa que eu gostei muito no filme é que os padres do filme, né, se não me engano é jesuíta, né, a ordem jesuíta,
eles são tratados de forma muito humana. É porque, na verdade, 2 padres do filme são padres de verdade. E 2 são atores. Eita! Não sabia dessa? Não. São 4 padres no filme. É. O primeiro que ele tá encorajando o Damien, que é o padre novo que perde a fé e tá lá, aquele é um padre de verdade. E o padre que dormia no quarto lá com ele, que divide o quarto, Sim. que tá tomando uísque, fumando cigarro, que vai na casa dela tocar piano e tudo, Sim. ele é padre de verdade também. Atores é só o padre que parece o Stallone, e o padre velho que morre, que é o padre que encontra a estatueta do Pazuzu. Então são 2 atores e 2 padres de verdade. Cara, isso que o Antônio falou é muito legal, porque o Jimmy, né, os padres, cara, eles são tratados, e ainda mais na época, na década de 70, os padres fumam, bebem, tocam, são exibidos pra caramba. Mas assim... É o lado humano da pessoa, e isso, tô falando de mim, isso não tira em nada a ele poder ter esse poder de cristandade, de passar conhecimento sobre a religião. Eu achei isso demais, eu lembro quando eu era pequeno, eu fui na pizzaria com meus pais, e aí a gente tá lá, de repente eu olhei na mesa lá no fundo, tava o padre, como na época eu tava fazendo primeira comunhão, tava na igreja todo final de semana, aí eu olhei e falei pra minha mãe, olha o padre comendo pizza e tomando cerveja. A minha mãe, o que tem? Ele é um padre, mas ele é um homem, tá ali. Aí eu achei pra mim foi super divertido ver um padre comendo pizza. Tipo, porque a gente acha que quem fala de espiritualidade, de religião, são seres sagrados, né? São seres que estão assim, além da normalidade. E achei muito legal esse pé no chão do filme. É que algumas, não digo religiões, mas algumas igrejas afastam meio que a gente dessa figura. A hierarquia, né? Tipo, tem padre que tu vai falar com o padre. Eu vou falar de novo um caso que aconteceu no batismo do meu filho. Eu achei o padre bem, sabe assim, inacessível. Não tinha conversa com ele. Sim. E a gente tentando explicar, porque a gente foi lá, porque tem o curso de batismo, eu fui apresentar os padrinhos e tal. Ele bem ríspido, bem seco. Eu falei, não precisa ser assim, pô. Tu não podia falar com a gente de boa, conversar, ser mais aberto. Isso traz as pessoas para dentro da igreja. E eu falei isso pra ele, padre, é com tanta dificuldade que eu tô recebendo assim da sua parte, eu vou acabar batizando meu filho em outra religião. Olha, você em outra igreja. Falei porque eu não consigo batizar meu filho na igreja que eu cresci, na igreja que eu sou batizado, catequizado, crismado, que eu toquei por anos na missa, e chega na hora de batizar meu filho, eu tô tendo toda essa dificuldade vinda de um padre. Aí ele fez uma carinha de bunda lá, passou um... E são problemas humanos, né? Porque eu noto isso não na questão do batizado, mas em outras questões e em outras religiões. Padre Jesus, te amo, tá? Mas, pô, podia ser mais maleável. Porque essa humanização, ela acolhe, né? É mais acolhedor pra pessoa. Então, né? Em vez dele passar essa imagem de ser um cara acolhedor, de braços abertos, não, as pessoas têm medo de falar com ele. E não deveria ser assim. Já no filme, não. No filme são padres totalmente humanizados, que bebem, que fumam, que vão para festas. Um padre toca piano, o outro padre... O Rock Balboa, ele é esportista, ele luta boxe. Pela igreja, ele foi estudar psiquiatria, ele é psiquiatra e psicólogo. Tanto que quando a mãe percebe que a menina já não está mais respondendo tratamentos médicos, que ela vai procurar ele, a primeira coisa que ele fala é não, vai procurar um médico. Ele é bem lúcido nessa parte. Aí ela falou, não, mas eu preciso de um exorcismo, como eu faço? Ele falou, só se a gente voltar há anos atrás, porque a gente não faz mais isso. Isso mostra, eu não conheço essa parte da igreja católica, mas mostra uma parte burocrática, né? Que para ter um exorcismo reconhecido pela igreja, é um processo de testes, né? Antigamente era mais difícil, hoje está um pouco mais fácil. Só que no filme mesmo o padre lá explicou por que desses testes, né? Porque por muitos anos a igreja tratou muito caso de psiquiatria, esquizofrenia, autismo, como possessão demoníaca. Uhum. A pessoa está ouvindo vozes, é o capeta falando no ouvido dela. Já ia com exorcismo, já ia com tratamento religioso e não era. Aí a pessoa acaba deixando de procurar um médico. Então hoje, para chegar no exorcismo, o padre primeiro
quer saber se a pessoa está em tratamento psiquiátrico. O filme ele brinca muito com isso, né? Porque no começo você não sabe direito se é uma possessão ou se é uma esquizofrenia. A né? menina Os médicos ficam falando. Os médicos dão várias pistas que pode ser esquizofrenia. A menina com a tabuija mesmo, ela fala que a entidade que está respondendo ela é Capitão Howard. Isso. E o nome do pai dela é Howard. E eles são separados, o marido e a esposa. Então, te leva a pensar, tipo, será que ela não tá fantasiando isso por falta da figura do pai? Até porque teve o aniversário dela e o pai não ligou, então mostra que é uma presença ali, é uma figura ausente. E aí ela pode estar criando isso, né? E fazendo um adendo com isso que você tá falando. Porque assim, ó, é como eu tava te falando no outro capítulo, a gente separa muito o físico do espiritual, né? E é como tu falou, muita gente tem esquizofrenia, tem algum traço de loucura e é tratado só a parte espiritual. E muita gente tem desequilíbrio na parte espiritual e é tratado só com medicina. Só com a parte da medicina. O ideal é os dois. São os dois. Vai ter o equilíbrio. Porque uma coisa dá acesso à outra. Tu entendeu? Você vê que no filme é um emaranhado para dar aquele resultado. Foi muito inteligente esse filme. Porque você vê que o padre, ele tá em desequilíbrio. O Rocky Balboa, o Jimmy. Ele tá em desequilíbrio porque ele tá numa culpa muito grande sobre a mãe, que a gente não comentou, mas a mãe dele morre. Ele é um padre que tá tendo a fé dele testada por alguns motivos. Ele vem se entristecendo e ele tem uma cena que ele até fala que tá perdendo a fé. A mãe dele morreu. Tem uma cena que eu lembrei. Quando ele tá indo pra casa da mulher, ela passa por um morador de rua. Isso. E ele pede dinheiro e ele não responde. Dá um close na cara do morador de rua. Qual é a cor dos olhos do morador de Azul, rua? Né? Que é muito representado em qualquer filme, qualquer imagem de Jesus Cristo, é um cara de olhos azuis e tal. E ali, tanto no filme do Alto da Compadecida, Jesus também não aparece como um negro pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Achei que foi muito assim, tipo, Deus testando a fé do padre. O padre ali mostrou que não estava muito bem. A mãe da Regan, ela é uma atriz, ela tá com muito trabalho, ela acabou de se separar, ela já não é um pensamento muito legal. E a filha, pra mim, é médium pra caramba, só que ela tá em desequilíbrio, como você falou. Ela não tem mais o pai, houve a separação, a mãe é um pouco ausente porque tá trabalhando muito. Fica bem claro no filme que elas não estão na casa delas, né? Não estão nas casas. Estão em outra cidade justamente por causa das filmagens do filme. Então aquela tábua Ouija também não é delas, elas acharam no armário que tá na casa. Então é tudo ali conspirando para acontecer. É um sopão esperando só a faísca. E aí tá a menina fragilizada, sem a presença do pai, longe da casa dela de verdade, com a mãe um pouco ausente, começa a brincar falar com espíritos, isso e aquilo, sendo que o coisa ruim foi liberto lá na escavação, só precisava de um corpo para se encostar, e chegou na menina. No caso foi o dela, né? E então começa um processo, aí o filme começa a mostrar o acoplamento mesmo do demônio aí, da entidade na menina, né? Então ela, na festa que tá tendo, ela desce lá e urina na frente de todo mundo no chão. Uma cena que você já fica meu gore, assim, você fala, eita. Eu também vi e entendi meio como os animais marcando território. Eu também, cara, a mesma coisa. Quando ela mijou assim, eu falei, tá marcando território, tipo, aqui é meu. Me veio na cabeça, feromônios. Tipo, tô mijando aqui é meu lugar. Sai daqui. Saiu, E ela ainda profetiza, né, e o cara ia morrer lá em cima, né, um dos personagens lá. Que eu acho que matou por ciúmes. Que eu acho que o cara tava muito ali, se aproximando da mãe da menina, e aí na oportunidade que ele teve, ele matou o cara. Por isso que eu tô falando, o filme é muito bem escrito, cara, é muito bem construído. Muito detalhe assim, a gente tá falando pedaços assim meio soltos, mas se você assistir, você vai, com certeza. Aliás, né, eu que não assisti. A maioria já deve ter assistido, e quem não assistiu, acabando esse vídeo, corre lá e assiste. Já aproveita também, corre pra ativar o sininho, se inscrever
E vai no Instagram e segue a gente também, dessa força que a gente precisa muito para poder alavancar nossos vídeos e a gente aparecer para mais pessoas, tá? Usa o chakra do dedo e clica. Não custa nada, mas ajuda muita gente. Ajuda muito, não vai custar nada pra A gente vocês. não tem jeito nenhum de youtuber ainda, a gente não sabe pedir like, pedir para vocês curtir, compartilhar, mandar para as pessoas. Então, que parta de vocês isso e a gente vai com o tempo pegando jeito, beleza? É isso aí. A gente parou na parte... Na parte que a menina fez o xixi lá no chão. Isso. Aí após isso, tem uma morte aparentemente muito curiosa, né? O diretor morre. O diretor do filme morre e ele tá Com a cabeça para trás, né? O corpo dele é achado com a cabeça virada a 180 graus na reta da janela do quarto da menina, embaixo da escadaria. E o policial, o detetive, fala que só alguém muito forte conseguiria fazer isso num corpo, né? Não seria alguém frágil, no caso. Ele descarta a hipótese de ser a menina e tal, porque ele fala que só um homem, alguém muito forte, para conseguir fazer uma lesão daquela. Sim. Ali também já fica claro que a menina já está possuída. Já não é mais encosto, não é mais perturbação, não é nada. Já tá. Olha, é o capetão. Porque o padre também relatou isso, que em casos reais ele já foi exorcizar mulheres e precisa 3, 4 homens segurar, porque ela demonstra uma força absurda que ele nunca viu. E esse padre também falou que o bicho é tão ruim que mulheres, quando estão possuídas e o padre chega para exorcizar ela, tiram a roupa, começam a se masturbar, mostrar as partes íntimas para tentar o padre. E televisões às vezes ligam e começa a aparecer filme pornô, pornografia pro padre, para ver se desvia a atenção do padre para fazer o exorcismo, cara. Mas por que tu acha que acontece isso? Assim, no lado espiritual, assim. O espírito ruim querendo enfraquecer o padre, baixar a vibração do padre. Isso. Porque ele tá lá convicto de que ele vai fazer o exorcismo. E o coisa ruim só tem chance com ele se conseguir quebrar a guarda dele, baixar a vibração dele, Isso. tirar a concentração dele. Baixando a vibração, ele ganha território. Ganhando território, já fica difícil. Eu queria falar também, esses aspectos que você falou, achei muito legal. A possuída, a menina, ela muda de voz, ela fica super forte, né? Ela toma uns aspectos que você fala, naquele corpo físico não daria pra você fazer coisas, então. Mas isso acontece do lado positivo também, tá? Do mesmo jeito, é que aqui no caso do nosso tema aqui é falar do exorcismo, mas quando espíritos bons que trabalham para a luz acoplam em você e vão trabalhar os médiuns sabem disso, eles mudam de voz. Assim. Eles ganham uma força que você não tem. Então, todas as características espirituais de quem está ali perto é passada por um médium. Então, por exemplo, vou falar da Umbanda. Você vai ver meninas super frágeis, mulheres super frágeis, falando super grosso, como um Exu, como um caboclo, como um preto velho. A postura muda, tá? Ou você vai ver, cara, aquele cara de 2 metros de altura falando igual criança, falando igual a criança, ou se curvando ali como se fosse um senhorzinho, porque a característica daquele espírito tá atuando no corpo físico. E no caso da Reagan aí, é pro lado ruim, né? O padre também falou que acho que são 40 e poucos anos que ele faz exorcismos e nunca é um espírito de uma pessoa que está sofrendo, como tu falou, que tá um espírito só que está passando por um momento ruim, tá ali e vem atazanar. É sempre uma entidade maior, é sempre alguém forte. E no filme ele se denomina como o próprio demônio, né? Isso. Mas também tem uma hora que ele fala que ela está com a gente. E como fala assim, uma legião. Uma legião. Então aí eu fiquei meio confuso. Tipo, são vários. Quem tá ali? Existem 2 casos. Existem os que falam muito. Então você pode pegar um espírito que tá um zombeteiro. Cara, nem menosprezando não, mas assim, um espírito que tá ali atazanando, mas não é nada pesado. Ele vai se denominar como Satanás, como demônio, pra botar pavor, entendeu? Muitos mentem também e usam o nome de Exu, coitado de Exu, cara, entendeu? Ficam demonizando o trabalho.
Então, por quê? São nomes que dão respeito, dão peso. Entendeu? Assim como, por exemplo, o policial aqui é um peso. Você se vestir de um policial e fingir ser. Mas o padre faz isso. Isso. No exorcismo, o padre fala que sai desse corpo em nome de Deus. Não é o padre que tá mandando. No alto, né? Ele algo fala maior. De alguém maior. Não, eu não tenho poder para tirar um espírito. Mas Deus tem. Tanto que ele fala que se você tiver com a fé firme, convicto do que tu tá fazendo, tu consegue fazer um exorcismo. Sim. Se uma pessoa tá ali, tu tá vendo que é caso de exorcismo, que a pessoa tá em possessão, tu vai lá, tu faz uma oração forte, crendo que vai dar certo e falando em nome de Deus. Uma coisa legal no filme, né? O padre, ele já não chega botando quente, ele chega conversando com a entidade. Sim, ele quer saber quem é primeiro, ele vai ali testando. Qual o seu nome, por que você tá aí. Porque ele não sabe se é psicológico ou se é espiritual. Na hora que ele vê que é espiritual, mesmo assim, ele fala, o que é que você quer? Por que você tá aí? O que você tá fazendo aí? Por que você não sai daí e vai para outro canto? Tentando argumentar. Acontece isso muito em doutrinação de desobsessão. Então, no espiritismo, eles tentam muito conversar com o espírito e usar formas lógicas de falar, pô, cara, isso não é legal. Sai daí, né? Só que assim, uma entidade dessa é muito difícil. Querer sair. Então tem outros processos para poder tirar, né? É Carras o nome do padre, né? Do padre. Mary. Jimmy Carras. Eu vou chamar de Jimmy. O Rocky Balboa. Então ele começa a ter essa autonomia porque ele vê que não é algo normal. E ele começa a tentar ter provas para mostrar para a igreja que, ó, o negócio ali tá muito louco e a gente vai precisar de ajuda porque eu sozinho não vou conseguir nada. Eu nem sei como ele é bem pé no chão, né? Ele fala assim, eu não sei como é que faz. E ainda fala pra mãe, provavelmente você sabe mais de exorcismo do que a maioria dos padres. Porque ela tá convivendo ali todo dia, né? A mãe, nesse momento, tá totalmente desesperada. Ela, no filme fala que elas são ateias, né? Não acreditam em religião nenhuma, não tem orientação. Galera, não tem um pé de arruda, não tem uma espada de São Jorge, não tem uma figa, uma velhinha acesa ali pro Exu, não tem nada, cara. Então assim, tu abriu porta, além de tá tudo desequilibrado, tu abriu porta bonito ali. Todas as religiões, independente da sua crença, sempre fala, se apega, sabe, cai em oração, cai de joelho. Vai de boa, pensa positivo. Se fortalece, porque a coisa ruim tá só esperando uma brecha, uma porta pra encostar. E nesse momento a igreja libera um padre especialista em... Então, aí o padre que aparece falando com o Jimmy, dizendo que ele é fraco ainda para fazer um exorcismo, que ele vai chamar um outro padre, sim, aquele é um padre de verdade. Olha só, que ele foi contratado como consultor para que os exorcismos fossem mais reais possíveis. E aí aproveitaram que ele tava lá nos sets de filmagem e falaram assim, não, aparece no filme. E olha como esse filme é bem feito, cara. Olha isso! Aí eles chamam o padre Mary, que é o velhinho que estava lá nas escavações no Iraque, e que ali é citado que ele já participou de um exorcismo na África, e a entidade era o Pazuzu. Ô Antônio, mas na hora tem uma hora que o padre, o Rocky Balboa, ele joga água benta, e a entidade lá demoníaca começa a falar o contrário, né? Mas ali não era água benta ainda. Tu pegou essa... Não peguei essa referência. Ele precisava de provas para poder chegar para a igreja, para poder autorizar o exorcismo. Sim. Então ele falou que ele pegou água de bica e ele jogou. Porque se fosse mentira, a menina ia ficar lá se contorcendo, fingindo que realmente estava possuída. O que aconteceu? O que ficou? Só que ela começou a falar uma língua diferente. Primeiro ela fala latim com ele. Ela fala latim, ela falou uma outra língua. E aí ela chegou a falar uma língua que ele não estava entendendo. E aí depois ele foi para fazer a análise da gravação dele. E aí o cara falou, isso é inglês invertido. E aí a hora que eles começaram a rodar... É isso que eu ia te falar. Mas aí, na hora que ele fala invertido, ele fala o nome do padre, né? Fala Mary.
que ele tem medo do Mary? Eu não lembro. Não, porque o padre, o velho, que estava na escavação, ele já fez um exorcismo na África do Sul e a entidade que ele tirou era o Pazuzu. Então, o Pazuzu tá atrás do padre Mary. Ele tá chamando pelo Mary. Tanto que quando ele chega na casa da menina... Era um pretexto. Ele já chega chamando. Quando o padre Mary chega na casa da menina, que ele tá na sala, a menina grita lá em cima, Mary, Mary. Cara, é uma revanche, mano. É por isso que aquela cena aparece a imagem lá do Pazuzu firme, viril, e o padre assim olhando pra ele do tipo, vamos se encontrar de novo, né? Cara, que bacana. Porque ele voltou e quer ver o padre. Eu não pesquei isso, olha que legal. Ele quer ver o padre. Daí o padre Mary, o padre Mary, antes de chegar nessa casa, o padre Jimmy tava mexendo nas coisas da menina. Nesse quartinho tu vê pôsteres na parede da Branca de Neve, sim, do Lobo Mau. Tem mais um outro desenho que são só desenhos que o mal se disfarça para poder se aproximar. Que legal, cara. O mal sempre se disfarça de alguma figura para se aproximar. Então tava todos os desenhos ali na parede. E a menina também tem muitas figuras de bichos. Olha, ela tem umas massinhas com... E desenhos também. Tanto que no desenho da árvore tem vários corvos. E se você virar de cabeça para baixo, o desenho do corvo é a silhueta do padre com a maleta na mão e o chapéu chegando na casa. Tu não viu também isso? Não, mano. Depois tu procura lá 35 curiosidades sobre o filme Exorcista. Não, mano. Aí vai aparecer tudo isso. Aí tem lá o desenho de uma árvore com um monte de corvo na árvore. Se tu virar de cabeça para baixo, cada corvo daquele é a silhueta do padre, que é a imagem que foi usada como propaganda do filme. Que o padre desce do carro, aí tá aquela névoa assim, o padre com o chapeuzinho dele, sobretudo uma maletinha na mão, só a silhueta dele olhando pra janela. Vou usar essa imagem para fazer a capa deste vídeo. Boa. E aí o Mary chega chegando também, né? E parece o Rambo se amarrando. Ele já na chega, faixa, ele pega... Já chega, chama o Damien, não fale com o capeta. Já pede um conhacão pra mulher lá. Não converse com o diabo. Só faz o que eu falar, é desse jeito e acabou. Ele já entra no quarto, nem olha na cara da menina, já começa a se preparar. E a mina tá numa alergia ali. Nossa, ela tá desfigurada. A cara toda arranhada. Um adendo, né, em casos de possessão, né, existe muito esse automutilamento mesmo, né, acontece. A gente vê muito com o pessoal depressivo também, né, que então, eu acho que é meio que psicológico e instintivo, que tu sabe que tem alguma coisa dentro de ti. O mal tá dentro de ti, tu vai fazer como pra tirar? Se arranhando, você não tá sentindo bem. Se machucar, tu quer tirar aquilo de qualquer jeito. Antes dessa cena, voltando na parte da fita lá, que ele tá ouvindo de trás pra frente... Em cima da salinha, eles estão numa salinha que é tipo um aquário, igual um estúdio de gravação, e tem uma palavra escrita em japonês em cima. Sério? E aquilo em japonês é tuts, não, como que tá escrito? Em japonês significa ajuda, me ajuda. Que aparece na barriga. Que é uma mensagem que aí, logo depois daquela cena, ele volta na casa, aí a empregada fala, padre, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí levanta a camisa da menina e tá arranhado, me ajuda. Aí ali ele falou, não, acabou, chega. É caso de exorcismo mesmo. A menina falou de trás pra frente, tá rabiscado, me ajuda na barriga, tá toda arriscada. É isso mesmo. E aí foi a hora que já chegou... O Mary chega, ela tá na cama. Sobre a cama, a gente comentou a cama. Os médicos falam que a cama tremer são espasmos. Meu amigo, eu já vi a cama tremer por muitos motivos, mas... Eu fiz a cama tremer várias vezes, mas de espasmos? Ali não é. Não é, cara, não é. Curiosidades também da gravação, foram usadas 3 camas diferentes para fazer aquela filmagem. A cama é encostada na parede e atrás da parede tem um mecanismo bem precário, porque é em 1973, que são 3 homens lá atrás, e a cama tem uns ferros que passam pela parede e vai pelo lado de trás, e os caras lá atrás estão chacoalhando. E aí são 3 camas, por causa disso são movimentos diferentes, e um dos movimentos diferentes ela é presa numa empilhadeira para poder fazer a cama levitar. Cara, sabe o que isso me lembrou muito? As mesas girantes de Kardec. Kardec é o pai do espiritismo daqui, né? Começou na França e ele era ateu, cara. Ele era muito pé no chão. E ele era cientista e tal.
E ele começou a estudar os casos das mesas girantes, que eram mesas, cara, que começavam a girar, a flutuar, e não tinha... O pessoal pensava que era truque, pensava que era mágica, né? Algum truque assim. Ele começou a pesquisar e viu que não era nada, cara. Eram fenômenos espirituais, né? Um espírito, para fazer isso, ele tem que ter muita inteligência para mexer na matéria. Porque ele tá numa outra dimensão, ele vai ter que se densificar e usar mecanismo. Geralmente a espiritualidade boa faz isso para provar assim, olha, nós estamos aqui, vai estudar. Foi o que aconteceu com Kardec, aquele fenômeno instigou ele, né? Como é que acontece isso e por quê, né? Então, a partir daí, foi toda uma corrente filosófica desenvolvida. No caso do filme, é para atacar medo mesmo. Isso mostra como esse espírito aí, ele tem conhecimento sobre. E você repara que o padre, acho que uma das primeiras vezes que chega, ele faz a gaveta voar. Ele faz a gaveta abrir. Abrir só. Aí ele vai e fecha. Fala, foi você que fez isso? Aí ele falou, foi. Foi. Faz de novo. Não quero. E o que ele fala? No momento certo. Porque eu entendi ali que, assim, ele tem que fazer todo um mecanismo de energia. Já deu. Agora já deu. Pra poder... Ele dá uma de X-Men, mas, assim, ele tem que usar todo um poder, toda uma manipulação pra fazer de novo. E isso eu achei o máximo, cara. Eu falei, cara, olha que conhecimento. Detalhe, né? Um detalhe que, assim, né, Nora? É todo um preparo para eu poder mexer numa coisa física se eu tô no mundo espiritual. Achei muito bacana, cara. Pronto, aí o padre Merrin chega, ela tá acabada com aquele catarrão, parece que desceu uma sopa de ervilha ali É sopa de ervilha, mesmo? É o vômito da menina. Isso. Na realidade é sopa de ervilha e fermento. Sério? Foi o que foi usado para fazer o vômito. Tu vai ter que assistir 35 curiosidades sobre a gravação do filme Exorcista. Foi duas coisas que me deixou muito chocado. Sempre me deixou com medo e no filme é impressionante, cara. É a cena, essa que mostra a cara dela, né? Ela presa, toda acabada, e ela descendo da escada, cara. Cara, aquela cena é muito icônica e é muito impactante, mano. E não tá na versão original do filme. Ah, não? Não, porque na década de 73 eles filmaram, mas eles não tinham tecnologia o suficiente para apagar os cabos de aço. Então eles preferiram não colocar aquela cena. Aí se tu assiste essa versão remasterizada, eles já colocaram essa cena e mais umas outras duas, porque eles já conseguiram apagar os cabos de aço na computação e tal. E eu achava que era desde sempre isso aí, porque me marcou muito isso. Marcou muita gente na época no cinema. Esse filme foi proibido em algumas salas do mundo, e teve salas que tinham médicos e enfermeiros de prontidão para atender as pessoas, porque em 1973 aquilo era um absurdo, aquelas cenas. E as pessoas relataram que as cenas mais fortes para ela nem era da aparição do demônio. Era quando tinha os exames médicos, as agulhadas, a cena achei muito bem feito aquilo, cara. A cena do vômito, a cena da masturbação com o crucifixo, que a menina tá lá socando muito e sangrando. Essas cenas foram tão impactantes que as pessoas passaram mal no cinema. Cara. E tá nesses documentários que eu te falei das 35 curiosidades, que na versão original não tinha essas cenas, porque eram difíceis de editar. E agora na versão que tá liberada para todo mundo, a versão que você nunca assistiu. Eu já assisti, então. Então, aí chega o Padre Merrin e o Jimmy, e aí, pelo que eu entendi, o capiroto lá, ele já tá num nível... Ele já tá o bichão mesmo, porque o quarto fica escuro e aí aparece a imagem do Pazuzu de fundo e a menina com os braços assim, ó. E ele abaixa a temperatura, tá frio pra caramba no quarto. Outra curiosidade, aquele quarto era uma câmara frigorífica. Foi usada... Olha que inteligente. O diretor desse filme é um cara bem polêmico, tem bastante história sobre ele, porque os métodos de gravação dele foram um pouco questionados na época. Para ele ter essa sensação de que era um ambiente frio e pesado, ele não quis usar tecnologia nenhuma. Ele construiu o quarto dentro de uma câmara frigorífica.
Então imagina que ali naquelas cenas os padres estão todos de roupa, estão de batina, o pessoal por trás das câmeras tá tudo de blusa, de gorro, de touca, e a menina tá só de camisola. Morrendo de frio. Então foi cenas difíceis para ela relatou. Tem na cena que ela tá se chacoalhando pra frente e pra trás, assim, que ela tá gritando. Ali ela tá gritando de dor de verdade, porque naquela época também, sem muita tecnologia, foi colocada uma chapa de aço nas costas dela, o furo na parede, que era onde movimentava a cama, e um rapaz puxava ela pra frente e pra trás. E rapaz pequeno, e ela tava gritando de dor. E o diretor falou, não para. Gravando. Pega porque é a dor real. Vai ficar muito verdadeiro isso na cena. Aí eles pegaram e usaram. As cenas de susto, que nem na cena que o Jimmy tá escutando a gravação lá, e aí toca a campainha, ele pega e vira com tudo, com medo. O diretor dava tiros pro alto quando ele queria despertar medo nas pessoas. Dava tiro, ele andava armado no set de filmagem, e quando ele queria uma cena bem real, ele já falava pro câmera, foca na cara do ator. E aí a câmera dava aquele close e ele chegava e dava um tiro. E até um dos atores reclamou, chegou a discutir com o diretor porque ele deu um tiro no pé da orelha dele. Pra dar um susto. E o cara falou, eu sou ator, eu não preciso disso pra demonstrar que eu tô com raiva, que eu tô com medo. Foi bem polêmico. Que alegria. Tem uma cena mais pra frente do padre. O padre tá tremendo, ele tá tremendo de raiva. Porque era pra ele dar a extrema unção. E ali ele tinha que estar nervoso. Só que o padre fez a cena várias vezes e o diretor falou, não tá real, não tá bom. Aí ele chegou pro padre e chamou, e era um padre que estava interpretando um padre, mas um padre real na vida. Não é um ator, é um padre de verdade. Ele chegou, você confia em mim? O padre falou, confio. Pegou e meteu a mão na cara do padre, deu um tapa na cara do padre, e o padre ficou puto da vida, nervoso. Aí ele começou a xingar o diretor, ele falou, depois a gente conversa, grava. E aí o cara pegou e gravou, então ele tá ali falando, ele tá tremendo a mão, mas tá tremendo de raiva, de verdade, por causa do tapa na cara. Você reclamando do seu patrão. Aí você acha que seu patrão fala, vai logo, seu preguiçoso, é muito? O cara deu um tapa na cara do padre. Cara, que loucura. Eu até perdi o fio da meada. A gente tava na hora que eles estavam no quarto e a menina já mostrou que estava totalmente possuída pelo Pazuzu. Aí o Merrin, ele faz todo ele é muito profissa, né? Ele é o exorcista, né? Ritualístico mesmo. Ele chega, ele tem um padrão de oração que o outro padre vai... É tipo um rapper. Ele manda uma e o outro manda outra. Responde. É um repente. É isso. O repente é do exorcismo. É isso. Aí vai naquele rapper lá, aí tem a parte de jogar água benta na menina. Em compensação, o demônio Pazuzu ali já tá putaço. Ali ele vai tentando desestabilizar os padres e ele usa o padre mais fraco, né? Que aí ele já começa a Primeiro falar... que ele muda de voz e faz a voz da mãe. Ele já fala a voz da mãe e fala, Jimmy, como você pode fazer isso comigo? Porque ele deixou aí a mãe... mexe com peso na consciência do padre. Deixou a mãe morrer lá no hospital. Você não é mais meu filho, eu não te reconheço mais. Começa a falar frases bem pesadas, sexuais. Ele imita a voz do morador de rua que pediu o dinheiro. Cara, é mesmo. Ele fala, padre, você pode me dar uma ajuda? Ou seja, ele estava presente em todo momento. Eu entendi que ou ele tá presente, ou o demônio, a entidade ali, ele tá lendo a aura, a mente do padre. Eu não saquei muito. Eu tenho uma percepção que tudo é equilíbrio, não é? Uhum. O bem e o mal, então, eles se equivalem. Sim. Então, se Deus tem o poder de estar em todos os lugares, em todos os momentos, o mal também deve ter. Com certeza. Então ele sabe o que aconteceu com o padre, com tudo que ele estava passando. Ele sabia da angústia dele com a morte da mãe dele. Ele sabia do momento que o morador de rua pediu ajuda para ele negou. E ele usou tudo isso para enfraquecer o padre na hora do exorcismo. Mas eu questionei isso porque tem uma coisa na espiritualidade, assim, um fenômeno, né, que é a galera que tem clarividência. Então eles conseguem ler a aura da pessoa. Eu já te falei sobre isso, né? Que um amigo do meu pai virou para mim e falou, a sua aura... Eu não lembro se ele falou verde ou roxa. Ele só falou assim, você tem a aura de cura. Isso. Toda vez que você sai, que você tá tocando com a sua banda e tal, você tá curando as pessoas. Com a música. As pessoas só de chegar perto de você, você já tá curando. Eu falei, tá, mas eu não me sinto pesado com isso. Ele falou, não, isso aí é outra coisa.
você cura. As pessoas que absorvem, que são esponja, é outra coisa. Você de cura. Eu falei, tá legal. E eu nunca me aprofundei muito, aí sabe? do mesmo jeito tem gente que vê futuro, passado, né? E tem a galera que consegue pescar situações que acontecem, que aconteceu ou que vão acontecer na sua vida. Aí eu fiquei assim, se o Pazuzu ele estava presente ou ele viu, né? Curiosidade e informação. Sabia que aquela medalhinha que foi encontrada lá no Iraque tem a original, a peça original existe, está no Museu do Louvre? Sério? Tá lá no Museu do Louvre. A peça real mesmo. Se você quiser ver o Pazuzu, não. Vai lá no Museu do Louvre. Achou? Bora lá, continuando o exorcismo. O padre Jimmy tá fragilizado por ter escutado a voz da mãe, a voz do morador de rua. Então o exorcista fala, sai do quarto, que aqui eu continuo. Deixa pro pai. O pai tá on, deixa que agora é comigo. O bagulho é entre eu e ele. E aí começa. Só na oração ali, e tome água benta, e tome sai capeta, sai desse corpo que não te pertence em nome do Senhor, e vai que vai. Só que não deu muito certo, né? Cara, na primeira oportunidade, pum. O padrinho ali já deu um infartozinho ali. Morreu. O padre Rock Balboa vê aquilo, ele liga o Super Saiyajin no nível 5. Ali ele atingiu o cosmos. Ali ele quer exorcizar na base do soco. E literalmente, porque ele pega a menina pelo pescoço, joga ela no chão, e aí o boxeador veio. Aí desceu o Rock Balboa nele. E foi um morro atrás do outro na cara do capiroto. E cada soco que ele dava, ele falava, me possua, entre mim. E aí ele tava com a medalhinha que foi achada lá no Iraque. Isso. E aquela medalhinha, segundo a Igreja Católica, é proteção. Então quem porta aquela medalhinha e tem fé e tudo, não é possuído. É uma proteção. Tanto é que aí ele tá pedindo me possua, aí a menina pega e puxa a medalhinha do pescoço dele, a medalhinha cai e aí o Pazuzu vem pro corpo dele. E é muito subliminar isso, assim, não mostra nada. Dá a entender, né? Que aparece uma visão... não, sim, a cara dele dá aquela mudada, ele olha pra menina no chão, aí tu já vê que o rosto da menina já tá mais limpo. Isso. Ela ainda tá ali chorando, mas a voz já mudou, já é a voz de choro dela. Isso, já é da menina. Ela já tá chorando, ele olha assim, aí ele vai com a mão meio que pra fazer mal pra menina. E aí na hora ele olha pra janela... Faz o último sacrifício do guerreiro. E aí é outra coisa que é cristianismo puro, né? É o sacrifício, tu dar tua vida por alguém. Jesus Cristo morreu na cruz e a janela, na hora que ele olha pra janela e pula, qual é o desenho que tem? É mesmo, na janela? É uma cruz, que é um quadrado, e aí tem a cruz com os 4 vidros. Então, na hora que ele olha, ele vê a cruz ali na janela e ele, em sacrifício para salvar a menina, ele se joga da janela e morre no pé da escadaria onde morreu o diretor, do mesmo jeito, pela mesma entidade. Cara. E é engraçado, né? Porque eu fiquei pensando depois, assim, por que a entidade não voltou, né? Não. Aí fala assim, a entidade morreu? Não, pelo que eu entendi, ela... Porque assim, é um espírito. Tá dentro daquele corpo. Quem morreu? Quem morreu foi o corpo. Então. O espírito foi pra onde? Eu fiquei pensando, falei, cara, por que ele não voltou? Mas eu acho que é todo um sentido ali. Ele voltou. No final do filme. Porque se você analisar, porque assim, já tá bem no final do filme, né? Daí a menina fica livre, tá liberta do espírito. E aí a mãe vai voltar pra cidade delas e tudo, estão arrumando a mudança, colocando as coisas no carro. E o padre, que foi que eu falei que tomou um tapa na cara do diretor, ele vem pra dar tchau pra elas e tudo, e a menina pega e vai se despedir do padre. Só que antes dela, ela dá um beijo no rosto do padre, mas antes ela olha pro pescoço do padre. Que ela tá olhando pro pescoço pra saber o quê? Se ele tá com a medalhinha que protege. Não tá com a medalhinha. Então o que eu vou fazer? Dei um beijo no rosto do padre, pronto. Se aproximou. O espírito ruim foi pro padre. Entendi. E aí elas foram embora e acho que a maldade ficou com o padre. Tem continuações, o filme Exorcista, teve o Exorcista 2, o Exorcista 3. Para os críticos, para todo mundo que gosta de filme de cinema, desconsidera o filme 2 é uma porcaria. O filme 3 é mais ou menos, mas
não entrega nada. E agora calhou que, assim, eu até falei com o Kiyoshi que foi muita coincidência. A gente tem anotado aí para mais de 20 temas para fazer de vídeos. E aí a gente falou, vamos fazer, o próximo vai ser qual? Aí eu falei, o Exorcista. A gente ia falar da loira do banheiro. Aí eu falei, o Exorcista. Aí ele falou, beleza. Aí quando eu comecei a pesquisar para fazer o episódio, eu vi o trailer. Que vai sair agora, um filme novo, Exorcista Devoto. Devoto? Que é a continuação, como se estivesse continuando agora, assim, após o Exorcista de 1973. Direto. Cancela o 2 e o 3. Esse Exorcista Devoto começa agora. Tipo, a menina foi embora. Eu acho até que ela aparece no filme, a atriz agora adulta e tudo. Cara. Aparece no filme como Reagan mesmo. Tem uma aparição dela no filme. Então já fica aí também uma dica de filme. Procura, vai ver trailer, já vai começar a se cagar a partir de agora. Se fortalece para ver o filme. E foi muito bom reassistir. Eu assisti quando era moleque, não lembrava direito do filme. E o que eu tenho conversado com o Kiyoshi, que independente do que a gente tem para entregar para vocês, esse podcast que também, assim, essa conversa entre a gente tá sendo muito bom. Muito, cara. Porque muito. A gente tá indo pesquisar coisas que a gente gosta, mas que ficou ali na gaveta. Tem muito tema que a gente já colocou no papel que eu vou ter que assistir livro, assistir vídeo, ler livro. Como eu falei do filme, eu nunca tinha visto, porque eu tive duas fases na minha vida. Uma do medo. Então, quando eu era criança, adolescência ali, eu não gostava de ver filme de terror porque eu tinha cagaço, entendeu? E acho que eu sentia, dava muita sintonia, sei lá. E aí, depois que eu tive esse despertar espiritual, rolou outro lance que não dar voz pro... Além de não dar sintonia, porque os filmes, queira ou não... Eu, por exemplo, quando assisti o Exorcista, eu vi como um filme, eu não fiquei dentro do filme. Sim. Entendeu? Eu tento me afastar para não dar sintonia. Só que eu começo a ver o filme com esse processo espiritual. Então eu começo a ver... Não é que perde a graça, mas fica mais pé no chão. Mas é bom quando tu vai assistir com um olhar de análise do que só como um telespectador. Então alguns filmes de terror, aí tem um espírito ali e fala, isso tá acontecendo por causa disso. Tu já sabe, tu tem um background pra criar o personagem ali. Não, eu sei que isso aí é porque aquele espírito tá fragilizado. E algumas outras coisas falam, já passei por situação parecida, dá pra fazer isso. Então assim, tu fica... e outra coisa que a gente tem que considerar, é um filme de Hollywood, né, pessoal? Apesar de ser baseado em fatos reais, ali tem uma forçação. Assim, como eu falei do padre Guido, ele relatou vários casos de exorcismos reais e ele falou assim, o filme é bem... que é pra dar vontade de assistir. Crachado assim, meio exagerado nas coisas. Porém, as pessoas se arranham, as pessoas se machucam. Materialização de coisas. As coisas se movem. Ele falou que as coisas se movem, sim, porque o espírito tem poder para isso. E a Igreja Católica fala. Eu falo porque algumas pessoas do meu lado, a maioria são católicos, vão falar, vixe, o Antônio tá viajando. Eu falei, não tô viajando porque isso acontece na Igreja Católica, gente. Pesquisa no YouTube, no Instagram, Padre Jader. Tem vários vídeos dele no YouTube e também tem no Instagram. E agora ele tá bombado porque, filho, foi no Flow, foi no Vilela. Abraço Vilela, abraço Igor, quem sabe um dia a gente... tá lá. Ora por nós, padre. E eles falam disso assim com maior naturalidade. Isso é um ritual normal da igreja. Assim como tem o batismo, assim como tem o casamento, tem o exorcismo. Sim, um processo normal. E as pessoas às vezes endemonizam, né? Endemonizam não, porque é o demônio que tá lá no corpo, mas fica meio com medo de falar sobre isso. Que a pessoa, criança às vezes, está fazendo coisas que você fala, esse menino tá encapetado. E realmente tá, e tu nem sabe. E vamos entender uma coisa assim, né? Do mundo espiritual. Vamos falar assim de nós. Um cara que ele não é bom aqui, é um cara ruim. Ele morreu. E vamos ter a ideia que a vida continua. Ele não vai ficar bom do nada. Ele continua ruim do outro lado. Um cara que está em desequilíbrio aqui, ele passa e continua em desequilíbrio lá. Ele vai querer perturbar. Se ele te perturbar aqui, imagina se... Isso que é aquele tal do... meu karma,
Isso é um karma espiritual, uma coisa ruim que eu trouxe de outra vida? Também, porque pode acontecer que você, por exemplo, já sou uma cebosa nessa, imagine em outra. Por exemplo, eu fiz muita coisa ruim em outra vida. E tem muita gente que tá com raiva de mim, que também já morreu. Aí eu consegui melhorar um pouco e consegui reencarnar, digamos. E tromba com uma dessas. Aí o cara, ou encarnado ou desencarnado, ele olha pra você assim e fala: é tu, né? Te achei. Meu amigo, aí tu tá lascado, porque ele vai ficar ali e você vai entrar num processo muito bonito de amparo. Que é você tentar convencer, de alguma forma espiritual, energética, conversando, que ó, eu mudei, você tem que mudar. Eu aprendi muito com Wagner Borges e Saulo Calderon, a levar as coisas com amor e com humor. Então fala, mano, tu não tá, sabe, olha, eu mudei, eu errei, mas eu tô tentando melhorar, tu não tá com saudade de fulano, vamos tentar encontrar, e até aquele espírito que tá te obsediando, cair a ficha que ele pode ir para situações melhores, ele vai continuar ali ao seu lado, até uma hora que ele fala assim, meu, cansei e eu quero procurar alguma ajuda. Aí é onde as religiões, o espiritismo, Umbanda, eles pegam o cara e, vamos para outra história, vamos escrever uma outra página do livro. E aí tá livre. Tu já fez regressão? Eu já tive visões através de projeção astral, e eu já tive algumas informações de espíritos ligados a Umbanda falando, através do médium, né? Eu tenho uma vontade de fazer aquelas regressão, ou por hipnose, ou por religião mesmo. Fica a dica. Se for fazer, procura alguém muito profissional. Sabe por quê? Porque tem, por exemplo, aqui tô Antônio. Não, isso que a gente tá conversando, aqui você é o Antônio. Então, alguns espíritos que são ligados a você, te vê como Antônio. Quando tu busca a regressão, tu vê que tu foi Betina. Ah, sim. Aí, mas tu lembra que é Betina? No momento que tu lembra que tu é Betina, tu emite tipo um sinal Wi-Fi assim. Pra essa vida. E quem é ligado a Betina fala, olha, tu não é Antônio não, tu é a Betina. Betina. Lembra que tu me fez? Aí, cobrar coisa, né? Não, eu falo porque minha mulher, ela sabe que a gente sempre fala sobre isso. Desde o começo do relacionamento, a gente tem isso, tipo, te achei. Uhum. Tava te procurando desde outras vidas. Uhum. E a gente, algumas vezes, não foi nenhuma nem duas, de estar junto assim e falar, demorou, né? A gente teve que passar por tantas vidas pra se achar nessa. E a gente tem uma sensação, mas no começo, quando rola aquele negócio de paixão, de fogo e tudo, de tipo, pô, a gente se conhece, não é dessa vida, não é de hoje, mas não vinha dando certo. E aí nessa, pô, bateu, ficou, Joaquim 2 anos, aí, a vida tá encaminhando, tá tudo certinho, mas a gente sente que não é dessa. Tanto é que quando a gente fala pô, tá, te amo, aí te amo pra sempre, eu falo, te amo desde as outras vidas, vou te amar na próxima. E... Tem uma visão budista que fala que todo mundo que tromba com você tem alguma ligação, cara. Já passou por alguma vida sua? Eu não sei, eu não vou te falar da minha experiência, mas tem uma visão budista que fala que todo mundo que, às vezes, por mais que você não dê tanto peso, ela tem alguma ligação contigo de outro tempo. Às vezes eu tenho a impressão que a Igreja Católica é a igreja que sabe de tudo isso, só que é a igreja que mais te filtra, mais te... não é podar. Eu acho que assim... ela sabe dessas coisas todas e ela vem te escondendo coisas pra te botar assim, ó, tu só precisa saber disso pra viver. Isso aqui vai te levar do nascimento à morte. Agora o que tem depois da morte, o que teve antes do nascimento, não se interessa, não se preocupa, mas eu sinto que a Igreja Católica sabe. Mas se ela existe, é porque tem um propósito. Eu acho que eu também concordo com o que você falou, mas considerando que o ser humano ele faz muita besteira por nada. Imagine sabendo de coisas passadas. Então, essa coleira, às vezes, ela é necessária, porque você pode ver que a gente matou em nome de Deus, matou em nome de várias outras coisas. A gente mata por... você roubou meu chinelo. Aí o cara vai lá e dá um tiro no outro cara. Então, às vezes, o medo de ir pro inferno
esse medo eu vejo às vezes faz o cara não fazer. Alguém fala, ai, ele matou por causa de um celular, que não sei o que, e a pessoa tá todo domingo na igreja. Mas ele esquece que a igreja já matou muita gente só porque a outra pessoa não acreditava em Deus. Sim, cara. Ah, você não acredita em Deus? Os templários saíram matando gente pelo mundo aí porque não acreditava em Deus e para espalhar a religião. É o que eu falo assim, qual a tua formação? Minha formação é católica. Agora, a minha espiritualidade é muito maior do que isso. Eu não tenho limites. Ela é livre. Eu não tenho limites. Eu posso acreditar que tem vida em outro planeta e que não é biológica como está todo mundo procurando. O telescópio aponta para um planeta e fala, não tem nada. Calma, não tem nada na lente do telescópio. Mas e outras formas de vida, não é verdade? A gente tá procurando a base de carbono. Eu falo, vida biológica. Mas espiritual, o telescópio não vai ver. Não vai achar, cara. E aquele planeta é deserto. É deserto? Será que é deserto? No Livro dos Espíritos, eu não lembro qual é a pergunta, né? Porque o Livro dos Espíritos é um livraço. Allan Kardec fazendo perguntas para a espiritualidade e a espiritualidade respondendo. E ele fez um processo assim para saber, por exemplo, ele espalhava os médiuns e em cada lugar do país eles davam a mesma resposta. Pô, isso há 2 séculos atrás? Não sei, sabe? Então uma das respostas... Salve Allan Kardec, amigo do canal. Tô imitando o Afonso. Afonso, um dia a gente chega no nível de vocês. E lá no livro fala que não há nada no universo que esteja vazio. Nada. Então, por exemplo, o que a gente vê em Marte e tá sem nada... Tá sem nada pra quem, né? Talvez pra nossa retina, né? O mundo espiritual lá tá povoado, né? Então a galera que faz projeção astral tem muito relato que vai pra Júpiter, que vai pra outros planetas e lá tem colônias. Falam que Júpiter, se eu não me engano, do nosso sistema solar, é onde tem as colônias mais evoluídas, assim. Acho que foi no Flow essa semana, eu vi um médium conversando, e ele falou que isso é estudo, tem até, eu deixei aqui em cima o livro O Segredo, que fala sobre a lei da atração, já fica uma indicação de leitura. O Segredo, um livro ótimo, para você seguir, não é para ficar bitolado, mas aqui tem informação que vai te ajudar muito na vida, para você saber o que você quer da vida e atrair, para você atrair para você. E aí esse médium falou justamente disso, que a nossa voz, o nosso ouvido e os nossos olhos enxergam e ouvem em uma certa frequência. E nessa frequência que a gente enxerga, a gente está enxergando o que é aqui. Mas tem muitas outras frequências que a gente não vê, assim como o som. Existem sons que a gente não escuta, mas estão. Eles existem. Tanto é que tem aquele apito de cachorro que você apita, não faz barulho nenhum, e o cachorro vem correndo, porque ele escuta aquele som, sim, aquela frequência ele escuta. Que nem falam, gato vê espírito, gato sente, porque eles enxergam e escutam em outra frequência. Então, quem me garante que agora, aqui nesse bate-papo, não tem mais pessoas aqui compartilhando deste lado ou deste lado? Gente, quero agradecer por vocês que assistiram até o final. Foi muito bom mais uma vez estar aqui com o Kiyoshi, conversando sobre coisas que a gente gosta, coisas que a gente sente e coisas que a gente quer dividir com vocês. Para ajudar a gente é muito fácil, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer oferenda, não precisa jogar barquinho no mar, não precisa acender vela, nada. É só clicar aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder já receber o nosso próximo vídeo. Aproveita que tá com o celular na mão, já vai lá no Instagram, Suave na Nave _oficial, segue a gente, comenta nossas fotos lá, a gente tá sempre postando history. Hoje mesmo eu postei alguns sobre bastidores aqui, arrumando o cenário, arrumando as coisas. Isso ajuda muito a gente. Muito obrigado pelo feedback do episódio anterior. Tô já ansioso para saber o feedback desse. Tô feliz pra caramba de estar com o Kiyoshi, de estar com vocês e de ver que esse projeto a gente sente que ele vai. Já não tá mais na nossa mão, assim, não. Já não é nosso, já é de vocês e de mais um monte de gente. Já até derrubei o microfone. É outra mulher aí. Não é nada, pô, coisa boa, rapaz. Um beijo, pessoal. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Se quiser orar pra gente, ora, tá bom? E beijo no coração de vocês. Ai, que delícia.